Quer dizer que esse virou o canal oficial das brasileiras que se envolvem com gringos? Pois é, gente, aparentemente tem uma blogueira, né, uma brasileira que tinha uma base considerável de seguidores aí nas redes sociais, que resolveu pegar um gringo aí que ela encontrou na internet pra criar, ou melhor, pra reformar, segundo o Metrópole. Brasileira reforma marido gringo e denuncia golpe. Veja vídeo. Influenciadora Ariadne Andrade relata abandono, dívidas e mudança de comportamento do companheiro após investir na transformação visual dele. Gente, foco na palavra investir, por favor. Porque assim, não foi pouco, eu tô perplexa com a disposição. Gente, nós brasileiras, latinas no geral, a gente precisa ser estudada. A gente precisa ser estudada. Nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre isso, porque assim, essa história, ela é toda um grande surto, cara. A Ariadne, expôs nas redes sociais o fim conturbado do relacionamento com o ex-marido norte-americano identificado como Colby. Nas redes sociais, a mulher publicava vídeos de momentos com o companheiro que posteriormente retornou aos Estados Unidos e rompeu o contato com ela. Ele deu ghosting nela, gente. Esse homem casou com essa mulher e deu ghost. O vídeo oficial que ela fez, dela reformando o marido dela, gente, literalmente, ela usa essa terminologia. Ela fala, é como se eu tivesse pego um apartamento na planta e eu tivesse investido todo o meu dinheiro reformado. Ela fez, vou colocar prints aqui, clareamento nos dentes amarelos dele. Ela fez harmonização facial, a gente vai ver os vídeos agora do antes e depois dele, e vocês vão reparar, por favor, que ele tá assim, ó, com o maxilar marcado. Também não é barato, eu não sei se ela também fez na permuta, na publi, porque estamos falando de uma blogueira. Ela fez progressiva nele, X, essa parte a gente pode pular. Ela ensinou ele a comer, pra muito além dela meter o shape nesse homem, ela ensinou ele a comer, porque uma coisa é você tomar o suquinho, é você treinar, outra coisa é você investir na sua saúde, gente. Ela trouxe esse homem para o Brasil e deu pra ele, basicamente, um intercâmbio cultural em um dos lugares mais hypados do planeta. Gente, o Brasil tá na moda, não é de hoje, vocês sabem disso, e gringo tá brotando no Rio de Janeiro, né? Quando eu falo Brasil, é o Rio de Janeiro. Gringo tá brotando naquele Rio de Janeiro e entupindo aquela cidade ainda mais, porque sim, o Brasil tá em evidência. Então, além de tudo que ela fez para transformar o visual desse homem, ela investiu numa imersão cultural para ele. Ou seja, ele fez tudo isso aí e ainda voltou para os Estados Unidos com uma baita de uma experiência. Tipo, era um cara zoado e ele se tornou um cara interessante. Vamos ver como era o relacionamento deles? Eu tô muito curiosa. Eu peguei uns vídeos aqui do YouTube, porque ela apagou grande parte dos vídeos. Esse vídeo onde ela mostra que ela tá reformando, que era uma publi, inclusive, falando que a imigração americana lá no aeroporto não ia reconhecer ele quando ele voltasse para os Estados Unidos, porque ele se transformou numa outra pessoa. Será? Como que era a vida de Ariadne e Colby quando eles estavam juntos ainda, um casal feliz? Aqui, ó. Tudo começou com um hi no aplicativo e agora estamos aqui casados e combinando o look. Aplicativo, acredito eu, que é aplicativo de relacionamento. Não podemos dizer que Colby é um homem assim, nos padrões da beleza impostos pela sociedade, né? Será que podemos dizer isso sobre Colby? Acho que nesse vídeo aqui dá pra ver melhor. O Colby me prometeu que só voltaria pro Texas se fosse comigo, mas nem tudo sai como a gente espera. O ano de 2025 foi um ano maravilhoso pra nós dois. Foi basicamente sair de um relacionamento à distância pra uma vida de casado no Brasil. Foi um ano onde meu marido conheceu um pouco da nossa cultura, do nosso jeito hospitaleiro, do nosso feijão com arroz. E me disse isso num baita do intercâmbio. Nossa, tem muito gringo que tá com inveja disso aqui também, tá, gente? Minha rotina sendo mãe atípica, com 2 filhos de outro. É importante dizer que ela tinha 2 filhos de outro relacionamento, né? Então o Colby entrou no relacionamento com ela sabendo que ela tinha 2 filhos, eles foram morar juntos. Aparentemente, zero problemas com relação a isso. O que eu quero mostrar nesse vídeo, que eu não posso passar ele inteiro, porque como ele tá no YouTube, ele pode bloquear esse vídeo aqui. É isso aqui, gente. É isso. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é o Colby na planta, tá? Na planta. E até agora tem sido um sucesso. O Colby perdeu mais Olha isso. Como ele já estava transformado. de 30 quilos e a gente tem conseguido ter uma rotina de treino e alimentação bem legal juntos. É óbvio que nem tudo são flores e teve os espinhos, mas graças a Deus esses espinhos não são entre nós. Pegou o pior gringo, ninguém queria, só quero o green card, porque tem isso também, né? As pessoas começaram a acusar ela que ela só tava pegando o gringo porque ela queria um green card. Se tivesse também, né? Mas acontece que ela foi um pouco além. Ela, além de estar produzindo conteúdo com o namorado dela, que é... Até eu já tive
um Instagram com meu namorado. Não posso julgar a Ariadne por isso. Mas as pessoas começaram a ficar incomodadas porque ela começou a vender um e-book, gente. Um e-book ensinando outras brasileiras a conseguirem o namorado barra marido gringo delas, tá? Eu fui atrás disso, eu não encontrei muita informação, porém, aqui no Hotmart a gente encontra, ó. É um e-book chamado O Amor Vence a Distância. Ele tá custando aí $14,70, quase R$ 75. Salgado. E aí ela fala, ó, esse book não é só mais um manual clichê sobre namoro à distância, que eu conto a verdade nua e crua, muitas vezes engraçada sobre tudo que vivi até encontrar o homem que hoje é meu marido. São histórias reais, traumas que me ensinaram na marra, dicas práticas, alertas de golpes. Eu fiquei um pouco preocupada quando eu peguei esse caso pra falar aqui, porque eu falei, gente, como assim essa mulher vende um e-book ensinando as pessoas a ficar com gringos e o tráfico humano, né? Porque a quantidade de golpe que nós, brasileiras e mulheres mundo afora, sofremos de homens que se passam por pessoas reais, e aí quando você vai lá para os Estados Unidos, ou lá para Turquia, ou lá para Dubai, ou lá para o raio que o parta, você acaba caindo numa rede de tráfico humano. Isso é seríssimo. Então aqui eu acredito que ela também falava, né, de red flags, golpes e posicionamento emocional, né? O que é muito importante. Obviamente, né, a gente não tem acesso a esse book, mas eu posso dizer assim que eu achei um pouco romantizar demais a realidade. Seguimos. Vamos começar pelo começo, quando eu comecei a ser a trouxa. Há quase 2 anos atrás, eu conheci um gringo pela internet num site de relacionamento. Uma pessoa que me conquistou, que me mostrou confiança, respeito, intimidade, respeito por mim, pelos meus filhos, que são de outro relacionamento. Não tem como não se apaixonar por um homem que te respeita, te aceita, te admira, promete as coisas e cumpre, porque eu sempre fui muito atenta nisso. E tudo isso ele me deu. Ele veio no Brasil, ficou 10 dias aqui. E o acordo era ele passar 7 dias no hotel e 3 dias na minha casa, porque assim ele ia conhecer um pouco da minha rotina com os meus filhos. Já que a gente queria ter algo sério, ele tinha que saber pelo menos um pouquinho como era a convivência com os meus filhos. Foi tudo um sonho pra mim. Eu me entreguei, me apaixonei mesmo, comecei a falar do nosso relacionamento na internet. E por que não falar pra outras mulheres também buscarem um relacionamento intercultural? Já que naquele momento eu tava vivendo o melhor relacionamento que eu já tive em toda a minha vida. O pedido de casamento veio e ele me deu 2 opções. O visto de noiva, que eu ia poder estar nos Estados Unidos com ele em 6 meses, ou o visto de mulher, que ia demorar até 3 anos. Mas como mãe e pensando na minha segurança e na segurança dos meus filhos, eu optei pelo visto mais longo, que era o CR1, o visto de esposa. Ele veio a primeira vez do Brasil, conheceu minha família, a gente se conheceu, tivemos conexão. Ele voltou para os Estados Unidos e voltou de volta pro Brasil, e dessa vez pra gente casar e esperar o meu visto de mulher aqui no Brasil juntos. Então vamos lá. Desde o começo ele estava ciente que o relacionamento era sério, né? Então eles estão falando aí de visto, de casamento. Ele fez o pedido para ela, né? Então esse gringo, ele não está necessariamente tomando um golpe, né? Acho que a gente pode concordar nisso. O máximo que a gente conseguisse. Casamos online pelo estado de Utah e foi tudo um sonho. Eu tava muito feliz, eu tava assim muito feliz. Eu amava muito ele. E o meu amor se transformou em confiança e eu confiava nele. Batia no peito e dizia que ele era o homem da minha vida. Todo o período que a gente morou no Brasil, depois do nosso casamento, foi um período de construção pra nós dois. Ou, eu acho que foi, eu não sei. Nós alugamos uma casa juntos, com segurança, e ele sabia que a segurança dos meus filhos e a proteção deles era sempre prioridade pra mim. Então a gente começou a viver nossa vida no Brasil com altos e baixos de qualquer relacionamento, se conhecendo melhor, se encaixando. A gente produziu conteúdo junto, a gente brigou, a gente se amou, ou eu amei sozinha, eu não tô entendendo ainda, tô muito confusa. Ele mudou muito fisicamente, ele aprendeu a ter uma alimentação legal, ele aprendeu a gostar de ir pra academia. E tudo isso a gente viveu junto, mas chegou uma hora que ele precisou voltar pro Texas. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Aquele homem doce, amável, que deixava claro nos 4 cantos da terra que era louco por mim, foi sumindo. Ou ele nunca existiu, isso é algo que eu não entendo até agora. Mas a volta dele pro Eu não acho que ele nunca existiu. A Ariadne aqui, obviamente, ela tá em sofrimento como qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa que toma um chifre de uma pessoa... Meu, imagina, ela não só abriu a vida dela, ela abriu a vida da família dela, dos filhos dela. Pra uma mãe solteira, com filhos pequenos. Aceitar que um outro homem conviva com seus filhos a ponto deles desenvolverem laços afetivos, cara, essa mulher, ela tá apaixonada, ela tá entregue. E ela tá tão entregue que eu discordo de muitas pessoas que estão julgando ela. Eu entendo que monetizar em cima, né, de romantizar um namoro com um gringo, né, no caso, vender um e-book, vendo os conteúdos dela, assistindo mesmo o Instagram dela, dá pra ver, eu pelo menos sinto que era tudo muito genuíno. Ela era loucamente apaixonada, gente, como eu conheço muitas latinas, muitas brasileiras que são loucamente apaixonadas pelos seus maridos, sejam eles gringos ou não. A gente tem essa cultura da gente se dedicar ao amor. Eu não sei se a culpa é da Disney, eu não sei o que foi, se a gente sofreu uma lavagem cerebral, mas pra nós, mulheres, muitas de nós, pelo menos, a gente coloca, né, o amor, o casamento, o romance, como o centro das nossas vidas, assim. É como se quando a gente conquista aquilo, a gente
transforma aquilo na nossa vida. E ela transformou. E se ela monetizou em cima disso, eu vejo muito que foi porque aquilo era de fato o centro da vida dela. E se ela pode monetizar com aquilo, ela monetizou. Não concordo com outras coisas que eu vi que a Ariadne faz, tipo Bet, né? Ela divulga casa de apostas. Mas eu acho que nessa coisa do ser genuína, ser muito emocionada, eu acho que é dela. Assim, é dela mesmo. Seguimos. O Texas foi carregada de muitas incógnitas, sabe? Ele saiu daqui depressivo, chorando, porque ele não queria voltar pro Texas. Ele dizia que aquele lugar deixava ele mal, depressivo, e que aqui ele tinha a alegria da casa, das crianças. Mas a volta dele pro Texas mostrou tudo completamente diferente do que eu tinha imaginado ou do que já tinha acontecido. É algo que eu nem sei entender ainda, na verdade. Eu não sei se... Lógico, amiga, você pegou o feio, deixou ele voltar pra casa, pra aquele mundinho que ele vivia, que provavelmente foi desprezado a vida inteira pelas mulheres da cidade, porque ele não era um cara atraente, cara, desculpa. E aí você transforma ele num cara extremamente atraente, e eu não estou falando só de aparência, tô falando de vivência, ele se tornou uma pessoa interessante. Ele morou no Brasil, ele tem experiência intercultural, ele tem assunto, ele tem coisas que o outro pode achar atraente pra muito além da beleza, porque eu acho, sinceramente, que ele, mesmo depois de estar bonito e sarado, eu não acho que lá nos Estados Unidos ele é super padrão de beleza não, tá? Ele é bem normal lá. Essa coisa do loiro de olho azul é padrão pra gente no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eu não vejo muito como isso. Mulheres sim, mas homens nem tanto. Ele me amou, se ele não me amou, se ele me usou como um step, se ele se viu melhor, de repente mais bonito, e abriu os olhos para outras opções, eu não sei. Mas quando eu tinha muitas opções, ele foi a única opção que eu quis. Porque eu não queria aparência, eu não queria beleza, eu queria conexão emocional. E foi o que ele me deu. Mas o homem que eu conheci quando ele voltou pro Texas já não era mais o mesmo. E eu vou falar pra vocês, eu vivo um luto de uma pessoa viva, de uma pessoa que tá viva, mas que não existe mais. E que eu ainda amo, que eu não consigo mais encontrar. Eu também não tenho mais como encontrar depois de tudo que aconteceu. Cara, o que eu posso dizer é sinto muito, cara. O único erro da Ariadne foi amar demais. Ela amou demais, ela amou intensamente e, cara, ele não cometeu nenhum crime, né? Rolou ali uma quebra de confiança porque eles estavam num casamento, né? Então, se ele dá ghosting e ele some, ele teve uma atitude errada. Uma atitude de homem é se você perdeu interesses, ou se de repente isso que a gente tá supondo aconteceu, ele foi pra lá e, nossa, eu tô bonito, então mulheres novas estão olhando pra mim, uau! E agora que eu tenho mais opções, será que eu quero ficar com a brasileira? Ou será que eu quero ficar com a americana? Porque tem tudo isso, né, gente? Eu acho que genuinamente ele não queria mais. Ele não queria mais. Ele viu que ele poderia ficar com outras mulheres. E o que ele deveria ter feito era ter terminado com ela. Voltado pro Brasil ou não, ele deveria ter se comunicado. Foi aí que ele errou, porque perder o interesse na outra pessoa, gente, isso acontece, infelizmente. Se você tá num relacionamento, você tá num casamento de 15 anos com 30 filhos, pode ser que o seu marido acorde num dia e ele começa a perder interesse, ele se apaixone por outras pessoas. A gente corre esses riscos diariamente. A gente não tem controle sobre o outro, é simples assim. Porém, a gente espera que as pessoas tenham um mínimo de consideração, respeito e caráter, né, de comunicar isso para nós, de serem honestas, né? Que, ao que a gente entendeu, ele deu um ghost nela, ele simplesmente sumiu, foi pro Texas e abandonou um casamento. Gente, ela era casada com ele, ela tava falando de green card nos conteúdos dela. Isso aqui é um vídeo onde ela mostra, tipo, chamadas, áudios que ela gravou, onde eles estão brigando. Então rolam uns xingamentos. Assim, a gente não sabe o contexto das coisas, né? Mas ele tá xingando ela de vagabunda, falando que vai trair ela mesmo, que agora ele vai ter um Tinder de verdade e que ela é uma louca psicótica. Eu, hein? Ah, teve essa também, gente. Ele começou a dar em cima das seguidoras dela. Que desespero, velho. Imagina, ela começou a fazer muito sucesso, né? Que ela começou a pagar várias coisas pra ele de permuta. Eu acho que vários desses preenchimentos aí no maxilar dele, implante de cabelo, ela pagou na permuta pra ele, gente. Esse gringo tinha tudo, ele é muito burro, pelo menos, né, do ponto de vista que a gente tem, o ponto de vista da Ariadne. Uma mulher carinhosa que amava ele loucamente, que transformava, que investia nele, que tinha orgulho de mostrar ele nas redes sociais. Eu espero que ele volte a ser esse fubango que ele era. E aí tem umas seguidoras que falam, né, que ele já era meio que assim antes e quem não enxergava era ela, né, as red flags. Não, ele já falava assim com ela antes de casar, ele ignorou os sinais. Um dia postou um vídeo soltando pum, ele falou assim com ela. Muitas mulheres comentaram a forma que ele falou. Ela achava graça. Espero que vocês tirem a ilusão de que gringo é homem perfeito.
homem mau caráter tem em qualquer lugar e nunca é pela nacionalidade. Ai, meu Deus, tem como curtir 1 milhão de vezes esse comentário? Porque é isso, cara, eu acho que a gente foi ensinada a endeusar gringo. Nós, brasileiras, a gente sofreu uma lobotomia e eu vejo isso muito com mulheres que vão morar fora. Tem alguma frustração com o brasileiro, latino, no geral, que é genuíno também, tá, gente? Eu escuto muitas meninas falarem, meninas que são casadas com gringo. Gente, isso aqui que a gente tá falando da Ariadne é um dos casos, a gente não tá generalizando relacionamento de gringo com brasileira, tá? Mas existe sim um comportamento padrão que a gente vê, que é uma coisa cultural que a gente nasce. Temos a síndrome de vira-lata, a gente sabe disso. A gente endeusa gringos, desde sempre. Eu acho já bizarro o padrão de beleza no Brasil ser um padrão que é raríssimo dentro do nosso país. E que pra eles é normal, sabe? Essa coisa do ser loiro de olho azul. E tem essa coisa da frustração, né? De que, é porque o homem brasileiro trai muito. Eu quero um gringo, porque gringo é bonzinho, porque gringo sabe me valorizar, gringo não é machista. Gente, eu conto, vocês contam. O machismo, ele pode não se apresentar dentro da cultura do país, do seu gringo, né? Da mesma forma que ele é mostrado no nosso país. Talvez no nosso país, por nós termos nascido lá, é tudo muito escancarado. Mas os Estados Unidos, desde os Estados Unidos até a Alemanha, até a Suíça, gente, o machismo tá enraizado em todas as culturas. E isso de achar que o gringo é perfeito, que o gringo é educado e que o gringo vai te respeitar, cara, é homem acima de tudo, né? A gente tá falando de pessoas. Não tem como generalizar uma personalidade de uma pessoa e a gente não sabe o que rolou nesse relacionamento também. Agora, pra quem tá achando muito bizarro a brasileira que não é a única vendendo curso ou vendendo e-book, ensinando outras brasileiras a pegar um gringo, vou mostrar pra vocês que não é só brasileiro que faz isso não, tá? Vamos parar de endeusar gringo? Vamos parar, né? Porque gringo também tá fazendo isso. Como funciona a mente podre e imunda de um passport bro. Esse cara aqui é um passport bro que agora tá no Brasil, ele viaja o mundo inteiro aí pegando mulher. Pra vocês verem aqui, quem que na verdade que degrada a mulher brasileira aqui. Como você pode ver no perfil dele aí, ó, ele mostra aqui, ele cada hora com uma mulher diferente, um país diferente, e tudo aqui é pra divulgar turismo sexual. Então é que ele fala, né, ó, sou um cara de 37 anos, tô pegando uma novinha aqui de 20, mas ele fala isso no sentido, ele fala isso pra audiência dele. Isso daqui é um apito de cachorro pra outros passport bros, dizendo, ó, venha pro Brasil, aqui tudo é fácil, aqui você vai pegar todo mundo, aqui só de você ser estrangeiro, você vai pegar geral. Então ele tá dizendo aqui, olha, um cara igual eu, 37 anos, aqui eu consigo pegar uma pessoa mais nova. Não, um cara igual eu, foco no naipe do cara. Explorando as diferenças econômicas aí do país. Aqui no outro, aqui ele diz aqui, ó, nos Estados Unidos eu era um 7,10, aqui no Brasil eu sou um 10,10. 7,10 nos Estados Unidos? Gente, eu moro no Canadá. Isso aqui não é um 7,10 nem a pau. Nem a pau. É que eu não vou colocar aqui tudo que ele fala, mas assim, é muita barbaridade, tá? E agora, fala pra mim, onde esse cara aqui é 7,10 nos Estados Unidos, ó? Eu moro nos Estados Unidos. Mulher americana não gosta desse tipo de cara aqui, tá? Mulher americana aqui não gosta de cara ruivo, não gosta de cara branquelo. Esse cara aqui é um 4,10 aqui, tá? E no Brasil, onde esse cara aqui é 10,10? Se você pinta a barba desse cara de preto, você vai em qualquer obra do Brasil aí, você acha um monte dele aí. Isso é um pouquinho... talvez porque ele seja ruivo. E no Brasil é raro pessoas ruivas. Mas sei lá, joga ele no sul. Sei também, né? Depende do lugar do Brasil. Mais moreno, mas é igualzinho, olha a cara dele. A boca do cara aqui parece um cu de pombo. Pô, a gente tem aí Cauã Raymond, Thiago Lacerda, olha os homens que a gente tem no Brasil. Onde que um cara desse aqui pensa que ele é 10,10 no Brasil? É aqui pra vocês verem aqui, ó, ele fala, olha essa latina de 20 anos suculenta. Meu assistente aqui achou ela no Instagram pra mim, ele falou que paga $1.000 por mês pra um cara pra ficar marcando os dates pra ele só vai lá pegar as mulheres. Provavelmente ele vende algum tipo de curso aqui, tá? Pra dar dicas disso aqui. Aí tá vendo, ele vende a menina aí como se fosse um porco aí pra abate, entendeu? É literalmente assim que eles veem a mulher brasileira. É um porco pra abate pra ele usar, descartar. Olha que barbaridade isso aqui, ó. O Brasil seja colonizado de novo pelos brancos. Não falou isso. Ela falou, eu espero que o Brasil seja colonizado de novo pelos brancos. Não falou isso. Isso aí, me recuso a acreditar nesse vídeo. Desculpa. Muitas mulheres como eu que gostam de branquinhos. Aí vocês viram o que eu tô querendo dizer? Não sei se esse cara de repente pagou essa menina aqui pra fazer conteúdo com ele, sei lá o que foi, mas enfim. Eu acho aqui que ela tá fazendo um desserviço pra mulher brasileira falando um negócio desse. Quando você fala, eu quero que os homens brancos colonizem o Brasil, significa que você tá assumindo uma superioridade racial sobre a sua raça. Então isso aqui é altamente degradante para as mulheres brasileiras, para nossa população, que é uma população mestiça, uma população com pessoas como essa garota aqui, que é morena, entendeu? Que dá pra ver que é mestiça. E um cara desse aqui, ele vai lá, fala pra menina falar um negócio desse aqui, entendeu? Que é um absurdo. Porém, a audiência dele são homens brancos, racistas, preconceituosos de outros países que vão achar, a mulher lá vai gostar de mim só pelo fato de eu ser branco. Aí você entende? Gente, quem é esse homem? Eu amei sensato crítico.
Que isso? Quando eu falo que nos Estados Unidos ninguém quer esses caras aqui, esse cara aqui é um cara pobre, ele não é rico nos Estados Unidos. Se ele fosse rico, ele tava pegando um monte de mulher nos Estados Unidos, mas ele é pobre. Ele é um pobre que tem condições de viajar e pagar de rico, porque o câmbio é 5-1. Um cara desse aqui, ele tinha que ser proibido de entrar no Brasil, porque o que ele tá fazendo aqui é um desserviço pro Brasil. Ele tá literalmente divulgando o turismo sexual. Aí depois ainda sou obrigado, quando eu denuncio essas coisas, a pessoa vem falar, vem falar assim, você degrada a mulher brasileira. Meu, quem tá degradando a mulher brasileira aqui é esses caras aqui. É esses caras aí que você tem ideia em aplicativo. O cara mesmo falou aqui que ele acha mulher no Instagram, que ele acha mulher em aplicativo. Então, assim, esse tipo de cara aqui é 80% dos caras de aplicativo, é isso aqui, literalmente. Olha esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, esse cara é Passport Bro, acredite ou não, tá? E a mensagem dele aqui, ele vende e-book, ele vende conteúdo, é literalmente essa. Se eu que sou feio consigo pegar a mulher no Brasil, elas se humilham por mim, que dirá você? Então ele vende conteúdo com esse argumento. Eu tô muito brava com isso. Eu queria desver esse vídeo que eu acabei de ver agora com vocês. Nossa, o clima pesou num nível bizarro, né? A gente foi da mulher que reformou o gringo e tomou um pé na bunda pra turismo sexual de gringos aqui no Brasil falando barbaridades. Me senti ofendida. Eu também me senti muito ofendida com esse vídeo. Que horror, velho. Que ódio desse gringo. Eu acho que eu vou ter que achar o perfil dele. Vou até mostrar pra vocês aqui como é que é a capa do e-book dele. A capa do e-book dele, ó. Latina Survival Guide. Gringo feio, gordo e um monte de mulher bonita aqui atrás dele. O cara vende literalmente esse estereótipo, assim, olha, eu sou feio aqui, ó, vou te mostrar. Eu sou feio e pego um monte de mulher aqui. Se eu consigo, você também consegue. Vocês perceberam como isso é uma indústria de exploração sexual de países pobres? É literalmente isso. Passport Bro e esse tipo de conteúdo aqui, isso aqui tinha que ser banido no TikTok, tá? Isso aqui é literalmente propaganda de turismo sexual, tá? Ele literalmente explora a pobreza econômica com uma vantagem sexual pra ele. Eu gostaria muito... Gente, pode procurar o perfil dele, vocês vão me encontrar lá nos comentários xingando. Esse Que tipo de isso, cara eu vou aqui, que a denunciar. Polícia Federal banisse esse tipo de gente de entrar no Brasil. Isso aqui é um desserviço pro Brasil, tá? Se você é mulher brasileira, se valorize. Mostra pra esse tipo de homem aqui que a gente tem valor. Que a gente não precisa se rebaixar por migalhas. Então aí, diz aí o que você achou, comenta aqui embaixo. Vocês viram o caso da Ariadne, que tava com um gringo e aí investiu nele, agora ele deu um pé na bunda dela e sumiu? Gente, vamos lá. Eu moro também nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos do Brasil. Eu vou falar aqui uma coisa que ninguém tem coragem. Se um cara sai dos Estados Unidos pra vir procurar uma mulher no Brasil, ou de duas umas, ou a mulher é uma Adriana Lima, ele realmente se apaixonou, o que é raríssimo, ou esse cara é um fudido que não tem onde cair morto, onde você vai servir de empregada e escrava sexual pra ele, tá? E vai viver uma vida de bosta lá, tá bom? É isso que vai acontecer. O cara vai te iludir, vai te levar pra lá pra te fazer de gato e sapato, porque você vai depender dele pra ficar lá, pra você não ser deportada. O que tem de gringo aqui no Canadá também, que fica com brasileira, e aí é pai solteiro, e aí fica com várias mulheres, mas com a brasileira ele finge que ele gosta mais, porque a gente tem esse jeitinho de cuidado, porque a gente se conecta emocionalmente com o filho, porque a gente gosta de uma casa limpa, a gente tem um toque, né, com limpeza, a gente gosta de tudo limpo e organizado, a gente gosta de cozinhar, a gente gosta de cuidar, a gente gosta de confraternizar, nós somos mulheres divertidas, a gente é uma boa companhia, a gente é bonita, a gente é gostosa, a gente é legal, a gente é o pacote inteiro. E aí vem um loser desse e vê na Latina uma oportunidade de ter o pacote inteiro, só que para muitas eles usam de empregada, gente. É sério, eles usam de empregada muitas brasileiras. Vocês entenderam uma coisa, a cultura lá é totalmente diferente da do Brasil, tá? Lá, o homem, ele precisa ser bem-sucedido para ele merecer um casamento. Eu vou dar um exemplo básico. Para o cara pedir em casamento, lá em noivado, ele precisa dar um anel. Vocês veem nos filmes, isso é real. Dependendo do tamanho do anel, eu já vi casos lá, dependendo do tamanho do anel, é visto como um insulto. Tá? Tanto para a noiva quanto para a família da noiva. Então tem essa preocupação muito grande do anel. Quando a mulher tem um filho lá, por exemplo, também é tradição que o homem dê um presente para ela, uma joia, um presente, alguma coisa mais cara, pelo sofrimento ali que ela teve para ter a criança. Então entendam que é uma cultura totalmente diferente. Por exemplo, as mulheres lá também não ficam se matando, cozinhando, limpando a casa, essas coisas, não tem. Tipo, a criação das crianças também é diferente. Então, assim, gente, pro homem casar lá, ele tem que fazer por merecer. Você entende, na maioria dos casos, para casar com uma mulher bonita. Os que não conseguem, que não conseguiam fazer nada da vida, que ficaram à toa, sabe? Que, tipo, não investiram, não tentaram fazer nada, não tentaram estudar, não tentaram fazer nada, que trabalham ganhando pouco, que muitas vezes não tem nem casa pra morar, nem nada, né? O que acontece? Eles vêm atrás das latinas porque são gringos e aí isso é o suficiente para terem ali uma empregada 24 horas, uma garota de programa praticamente, como eles tratam muitas, tá? E depois, se você se negar, se der algum problema, eles vão te jogar na rua. Então, gente, muito cuidado com essas historinhas de ai, gringo isso e gringo aquilo, tá? Porque é furada. Vocês viram o caso da Ariadne? Vocês sentiram? Eu senti daqui, cara.
Quantas pessoas precisam ouvir isso? Eu nem sei quantas. As latinas precisam de aulas de geopolítica, história, antropologia e economia para entender que gringo pode ser pior do que os Jurandiros do Brasil. Sou casada com um americano e sim, ela falou a verdade. Mesmo que muita gente não concorde, essa é a verdade. Gente, eu concordo também. Ah, mas você namora brasileiro, Carol. Exatamente por isso. Oportunidade de ficar com um gringo, e já fiquei com muitos gringos e não desenvolvi para um namoro exatamente por isso. Porque no meu caso, e é o que eu disse, às vezes você pode ser a exceção. Eu sei listar na minha mão gringos muito legais que minhas amigas são casadas. Homens direitos, homens que têm valor, que têm um bom trabalho, que têm uma boa família, que não são uns fudidos, basicamente. Mas no meu caso, eu via muito isso, gente. E é muito louco, porque eu acho que no país que eu mais senti isso foi em Portugal. Coincidentemente, eles falam a mesma língua que a gente. E eu me senti, assim, extremamente rebaixada, submissa, uma merda. Eles... Pelo menos os que eu conheci achavam que a gente era uma merda. Dá pra ver, gente. A pessoa não precisa te falar, a pessoa não precisa te ofender. É o jeito que ela te trata. Principalmente os europeus, tá? Gente, vamos usar a seção de comentários? Já deixa o like, já se inscreve no canal e use a seção de comentários, que eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que mora na gringa e que com certeza já se relacionou com um gringo. Eu quero ouvir as histórias de vocês com gringos. Porque pra mim sempre foi muito nítido a discrepância, assim. A pessoa se sente superior de alguma forma. E ela vai demonstrar isso pra você. Mesmo que seja sutilmente, você precisa ter inteligência emocional pra perceber isso. Atualização no caso aí da influenciadora de marido gringo, Ariadne, que terminou com um americano aí, que era o marido dela, o Colby. Eu vou comentar aqui, você vai entender como funciona a mente manipuladora e narcisista de alguns gringos. Presta atenção que é muito importante esse vídeo aqui. Ela postou um vídeo aí bem triste, né, falando tudo o que aconteceu. Aí você vê como esse cara, ele foi um verdadeiro canalha com ela. O cara largou ela no Brasil aí com aluguel pra pagar ela. O cara, não contente de terminar o casamento, ainda deixou a menina na pior. Se por um lado eu me compadeço com a dor dela, por outro lado, eu também critico algo que eu vi nesse vídeo. Primeiro, ela diz que ela precisa pagar as contas dela, e uma das formas de pagar as contas é ficar divulgando vídeo de joguinho. Na boa, eu não divulgaria essas coisas por dinheiro nenhum, porque esse negócio de joguinho serve só para as pessoas perder dinheiro. Aí então já começa errado por aí, na minha opinião, né? Aí ela disse também, qualquer coisa eu abro uma conta no OnlyF, sabe o OnlyF? Aquele site de conteúdo adulto. Ficou pensando, ela tem filhos, e ela é uma pessoa que ganhou notoriedade divulgando a família dela. Não parece uma coisa muito legal pra mim. Você que tá vendo esse vídeo, provavelmente você também tem conta pra pagar. E você tá aí no seu CLT, pegando o metrô cheio de manhã, né? Indo trabalhar. Enfim, não quero julgar as decisões pessoais de ninguém, mas é esquisito. Agora vamos ver os motivos do término. E nesse outro post que ela fez, são as razões que ela alega, por que o relacionamento acabou. Queria que eu engravidasse a todo custo. Não aceitei, o corpo é meu, quem decide sou eu. Ele queria que ela engravidasse. A gravidez quem carrega é a mulher, então ela tem a tomada de decisão. Acho que ele vai ler, né? Será que eu tô me adiantando no vídeo aqui? Pera, é que eu não vi esse vídeo aqui dele. Pra entender a mente manipuladora do narcisista. Vamos ler aqui. Queria que eu engravidasse a qualquer custo, não aceitei. O corpo é meu, quem decide sou eu. No começo, né, do relacionamento com o gringo, é tudo maravilhoso, né? Aí vai passando o tempo, ele vai querendo pressionar ela, ele vai querendo manipular ela. Vamos aqui que piora. Queria que eu saísse das redes sociais porque elas destruíram nosso relacionamento e porque eu gostava de ser olhada por vocês. Gostava não, gosto. Falei que não tinha como parar agora, porque eu dependo disso. Por que ele queria que ela saísse das redes sociais? Para exercer controle, porque daí ela não tem mais a fonte de renda dela das redes sociais e ele pode manipular ela do jeito que ele quiser. E outra, corta pra ele dando em cima de seguidora. Isso aqui é total controle narcisista, amigos. Queria que eu parasse com o suco anabolizante, né? Sendo que ele continuava. E queria me fazer sentir menor do que ele a todo custo. Aqui vai aquilo que eu falei, ele viu a mulher dele ficando bonita, começando a ter muita notoriedade, começando a ter muita atenção. Tem da mente do narcisista. Ele tem que se sentir melhor que a pessoa, ele tem que colocar a pessoa pra baixo, ele sempre tem que ser o centro das atenções. Por isso que o narcisista, por exemplo, no aniversário da parceira dele, ele tenta ser o centro das atenções no aniversário dela. E em coisas assim também. Por quê? Porque ele não admite que a parceira tenha destaque. Porque ele quer ter o controle e a atenção a qualquer custo. Puro narcisismo gringo. A verdade é que tem muitos gringos que pensam que a mulher latina, ela tem que se sujeitar pra ele. Obviamente não são todos os gringos, né? A gente já falou isso aqui muitas vezes. Mas, vindo de uma pessoa que vendia e-book aí, que diz que ajudava a detectar red flags, não detectou as red flags no próprio marido, complicado, né? Mas enfim, viu aqui como você não pode... Não gostei desse vídeo. Eu não gostei desse vídeo. A gente pode fingir que a gente não viu ele. Mas, gente, resumindo, eu acho que deu pra aprender um pouco, né? Nós, latinas, se você mora fora, se você tem vontade de casar com um gringo. Gente, eu tinha um pouco disso, sabia? Quando eu era bem novinha, eu queria muito casar com um gringo até eu entender e viver na pele que não era bem aquilo que eu queria, na verdade. Que eu queria estar me relacionando com uma cultura igual a minha. Porque pra mim é importante ter referências, piadas,
ligadas, é importante que a pessoa tenha a mesma vivência que eu, eu gosto de falar. Eu moro fora, mas eu falo sobre Brasil, eu gosto de falar sobre geopolítica brasileira e eu gosto de assistir Jornal Nacional enquanto eu como, sabe assim? Mas ao mesmo tempo, essa pode não ser a personalidade de outras pessoas. Eu tenho amigas que casaram com gringos, são super felizes, e tenho amigas que casaram com gringos e foram super infelizes. Eu tenho amigas que se relacionam com gringos e foram extremamente abusadas psicologicamente, nessa coisa da mão de obra, né, do trabalho, da nossa boa vontade. E, cara, honestamente, eu olho pra Ariadne e eu vejo uma mulher, eu juro, eu acho que eu não tenho a metade da energia que ela tem. Tudo que ela depositou no relacionamento dela, toda a alegria, eu de verdade não conheço ela, né, obviamente não concordo com algumas coisas que ela fez e faz, mas, gente, eu desejo pra ela que ela não perca esse brilho, que ela encontre uma pessoa que faça ela muito feliz e que ela tenha toda essa disposição que ela teve, toda essa energia que ela colocou, seja energia de amor, de tempo e energia de dinheiro também que ela colocou nesse homem, que ela não se traumatize, sabe? Que ela continue sendo quem ela é genuinamente, porque eu achei ela uma pessoa genuína. Não achei ela uma pessoa forçada, não. Eu acho que ela gosta. A gente julga muito, né, as pessoas que se expõem na internet e tudo mais. Mas eu acho que essas são as pessoas mais apaixonadas pela vida. Sim, não sei. Eu tenho uma impressão, pelo menos a impressão que eu tive por ela, talvez seja uma impressão um pouco ingênua. Mas, enquanto a gente tiver só o lado dela da história, eu vou estar do lado da Ariadne, porque ninguém merece. Mas, ao mesmo tempo, né, Kobe, o que custava terminar com respeito por tudo que vocês viveram juntos? Pelo amor de Deus, você não cometeu nenhum crime no sentido de ir para a prisão, sabe? Custava ser justo com a pessoa, custava ser honesto. Olha isso, mais de meia hora de vídeo por um negócio que poderia ter sido resolvido com uma conversa amigável e respeitosa. Mas é isso, gente. Fiquem ligadas, não comprem... Sério, se você ficou até o final desse vídeo, não compre de jeito nenhum, não caiam nessas armadilhas de se relacionar com gringo na internet e conhecer gringo fora do país que você nunca conheceu. Você vai chamar o gringo pra vir pro Brasil, se você tiver muita certeza de que esse gringo é de verdade, não é tráfico humano, você vai se encontrar com ele num lugar público e você vai mandar ele ficar num hotel e você não vai pra esse hotel com ele e você vai mandar ele embora. Ele vai ter que vir pro Brasil 3 vezes até você ir embora com ele, tá? Porque esses gringos estão muito folgados, cara. Esses gringos estão muito mal acostumados. Nós latinas somos as melhores pra se relacionar. A gente tem tudo. Tudo que tem de bom, a gente tem. E aí vem esses Jurandir e faz isso com a gente. Ai, tô indignada. Vou ter que assistir Friends de novo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desses vídeos de react, eu vou estar trazendo mais aqui no canal. Se vocês gostam de vlogs, se inscrevam nos meus outros canais. Eu tenho 2 outros canais de vlogs. Um de viagem e outro de dia a dia. E é isso. Um beijo e até mais.